Bem, nesse exemplo de hoje, nós vamos falar sobre o vértice da parábola, correto? Estamos trabalhando aí na função quadrática, então vamos pegar aqui dois exemplos. Peguei aqui, ó, recortei. Quando a gente está falando de vértice da parábola, o ponto de máximo, o ponto de mínimo, a parábola é o gráfico da função quadrática. Se a parábola estiver com a concavidade voltada para cima, o que acontece? O vértice vai estar aqui para baixo, ou seja, o valor de y vai descer até chegar nesse ponto. Então, eu vou ter aqui um ponto de mínimo. É o mínimo onde o nosso y chega. Se a concavidade for voltada para baixo, aqui está voltada para cima. Se ela estiver voltada para baixo, o que acontece? O y vai crescendo até chegar no ponto de máximo que o y pode chegar. Valores para o y, correto? Então, vamos pegar aqui, ó, vamos analisar essa questão aqui, ó. Verifique se em cada uma das seguintes funções tem ponto de máximo ou de mínimo, dando as coordenadas desse ponto. Para a gente verificar, basta a gente entender se a nossa concavidade é voltada para cima ou para baixo. Como é que eu vejo isso? Através do coeficiente A. Se o coeficiente A for maior que zero, então a concavidade é voltada para cima. Se o coeficiente A for menor que zero, a concavidade é voltada para baixo. Então, essa é a verificação. Então, vamos olhar aqui, ó. Quem são os coeficientes aqui neste exemplo? Ó, o A é sempre aquele número que está ao lado do x ao quadrado. Então, aqui está implícito, ó, que é o menos 1. Está implícito esse número, menos 1. O número que está ao lado da variável x é 4 positivo. Então, esse aqui é o B, coeficiente B. E o coeficiente C é esse número aqui, ó, que não tem variável, que é o termo independente. Então, o C vale 3. Então, depois que a gente identifica os coeficientes, eu sei que aqui o coeficiente A é negativo. Então, o que acontece? Se o coeficiente A for negativo, eu vou ter um ponto de máximo. Vamos encontrar as coordenadas desse ponto, que é o vértice. Vou colocar aqui, ó, coordenada x e coordenada y do vértice. Para a gente poder calcular a coordenada x, nós vamos usar essa fórmula aqui, ó, menos b, dividido por 2 vezes o valor de A. É assim que a gente vai encontrar a coordenada x do vértice, substituindo o valor de B e o valor de A. Na coordenada y, a gente pode pegar por exemplo, menos delta dividido por 4 vezes o valor de A, ou eu posso pegar o valor de x e aplicar na própria função. Eu vou usar esse aqui. Vamos encontrar o x, depois a gente aplica na função para encontrarmos o y. Vamos lá, substituindo menos b, menos da fórmula, o valor de b é 4. 2 vezes o valor de A. Quanto vale A? O A vale menos 1. Então, nós vamos ter aqui no numerador menos 4 e no denominador 2 vezes menos 1, menos 2, correto? Menos 4 dividido por menos 2 é 2 positivo, né? Os números são negativos, né? Os dois números têm os mesmos sinais, então a divisão de sinais iguais é 2 positivo. Encontramos aqui o x do vértice. Vamos encontrar o y do vértice. Basta nós aplicarmos aqui, ó. Então, a gente vai fazer assim, ó, menos da fórmula. Onde tem x, eu coloco esse valor aqui, ó. 4 vezes o x. Que é o x? É 2. E eu vou ter o menos 3. Vamos usar aqui primeiro aqui a potenciação, ó. Observa que o menos não está dentro do parênteses, então ele está fora. Você deixa ele fora. 2 ao quadrado é 4. E aqui depois você vai multiplicar, ó. 4 vezes 2, 8, menos 3. Pronto, não tem mais multiplicação nem potência. Agora nós só vamos ter uma somatória de números. Então, o que você vai fazer? Soma os números negativos e os positivos. Como só tem um, então eu vou ter 8 positivo, correto? Quanto vale o y? 8 menos 7, 1.
Então, as coordenadas desse vértice é 2 e 1. Esse ponto aqui, nós vimos aqui, ó, que é um ponto de máximo. Ponto de máximo. Lembrando, por que ele é ponto de máximo? Esse y aqui é o máximo onde o y vai chegar. Ó, vai crescer o máximo que o y vai chegar. Correto? Vamos ver aqui esse outro exemplo. Esse exemplo aqui. Quem são os coeficientes a, b e c? O a é esse número implícito que está ao lado do x ao quadrado, está implícito, é um positivo. O b é o número que está ao lado da variável x, 6. E o c, ó, não tem, o c é 0, Para a gente encontrar o xv, que é menos b dividido por 2 vezes o valor de a. Quanto vale o meu b? O b é 6, então, menos da fórmula, e o 6, 2 vezes o valor de a, que é 1, no denominador. Então, eu tenho 2 vezes 1, 2. E aqui no numerador, menos 6. Divisão de sinais diferentes é negativo, c dividido por 2 é 3. Então, o x vale menos 3, correto? X vale menos 3. Vamos encontrar o y do vértice. Basta a gente aplicar aqui, ó. Então, você vem, ó, onde tem x ao quadrado, você vai colocar no parênteses o menos 3 ao quadrado. E aqui, ó, 6 vezes menos 3, ó, coloca no parêntese, tá? Potência, menos 3 ao quadrado, 9. E aqui, ó, 6 vezes menos 3, menos 18. Correto? E aí eu tenho aqui uma somatória. Menos 18 com 9 positivo dá menos 9. Subtrai sinal do maior módulo. Então, nós vamos ter o vértice como sendo menos 3 e o menos 9. Ó, como o nosso A é positivo, o que acontece aqui? O A sendo maior que 0, eu tenho um ponto de mínimo. Então, esse Y aqui, ó, é o mínimo que o y pode chegar. Então, esse vértice é um ponto de mínimo. Um ponto mínimo, né, da minha função. Ponto mínimo da minha função, ponto máximo da minha função. E a gente fica por aqui. Tchau, tchau.